E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais um programa painel aqui pela TV Erechim. Em nome da Unimed, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós voltamos a falar de política, teremos um ano bastante encorpado nessa área aí, uma vez que temos eleições para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para vice-presidente da República, para presidente da República, ao Senado, né? E envolve o Brasil inteiro. E a gente volta a fazer um apelo para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Não há motivos para que os ânimos se exaltem, uma vez que a eleição vai passar, o Brasil vai continuar, os seus problemas e as suas potencialidades vão permanecer e que todos possam dar a sua contribuição para que o país possa realmente avançar, o país como país, enfim, levando o seu povo junto e não apenas, enfim, se alguém está pensando em si apenas. Bom, nós estamos recebendo aqui hoje, então, a direção do PDT de Erechim, o seu presidente, o vereador André Jukoski, e também o pré-candidato a deputado federal, o senhor Alencar Locke. E nós vamos falar o porquê que o PDT decidiu lançar um nome a deputado federal, como é que eles veem esse processo, o que eles pensam sobre a região, enfim. Agradeço já de antemão a disposição de virem aqui nessa manhã que a gente está gravando bastante fria e passo a palavra ao presidente, saudando mais uma vez aí, seja muito bem-vindo aqui na TV Erechim. Bom, hoje nós que agradecemos a oportunidade, acreditamos que os meios de comunicação eles têm um papel muito importante na manutenção da democracia, né, nas discussões sadias, nas discussões construtivas, para que a gente possa efetivamente sempre pensar numa sociedade que dê passos, que possam ser curtos, mas firmes, num futuro sempre melhor. A gente sempre precisa melhorar porque, pela dinâmica da vida, as necessidades vão se adequando às novas mudanças e a política deve seguir isso. Só que para isso acontecer, a participação da população é importante, mas isso só acontece quando os meios de comunicação estão engajados nesse objetivo. E o teu programa, a gente percebe, a gente sabe da tua intenção de contribuir para o melhor para Erechim aí. Então, quero agradecer a oportunidade. Estamos aí também com o nosso colega Alencar, né? E quando a gente fala de democracia, eu já começo dizendo assim, ó, que eu e o Alencar nós disputamos uma eleição faz pouquinho tempo para a coordenadoria regional. O Alencar foi vencedor por 5 votos na eleição e muita gente dizia assim, olha, tanto é que no outro dia eu recebi convite de 4 partidos para fazer parte de outros partidos, enfim, pensavam que com a derrota na eleição eu estaria procurando outra sigla, mas esse é o pensamento que norteia dentro do PDT.
Nós temos que construir as ideias juntos, na divergência de ideias a gente vai construindo soluções, enfim. Então nós estamos aí sempre numa parceria pensando na manutenção do partido. Por quê? O partido é importante para fazer o bem para as pessoas. Se for assim, não faz sentido. E quero deixar um abraço especial a todos os telespectadores, enfim, né, da TV Erechim, do programa do Hoje aí, e mais uma vez agradecendo. Então nós estamos nesse processo aí hoje de trabalho, de consolidação do partido. Nós temos um pleito muito importante pela frente. Então nesse sentido a gente a gente teve a predisposição do nosso colega Alencar em concorrer a deputado federal, então por isso o nosso diretório decidiu apoiá-lo. E vou lhe dizer, nós fizemos uma grande discussão, Alencar e hoje no partido, porque nós também pensávamos na questão de unir forças em torno de candidaturas regionais. Mas o que acontece? Infelizmente, nós ainda não amadurecemos nesse aspecto, então nós vamos cumprir com o nosso papel também. Então, existe uma ideia que alguns partidos disseminam, vamos colocar menos candidatos, desde que sejam do partido deles, né? Então, dentro desse sentido, infelizmente, a gente não enxergou uma unidade regional em torno de 1, 2 ou 3 nomes, então a gente foi buscar quadros qualificados para que a gente pudesse participar dessa questão também. E vejam bem, o partido PDT em Porto Alegre nos exigiu candidatura no seguinte aspecto. Na eleição de 2018 eu fui candidato a deputado federal e eu fiz votos em 256 municípios do Rio Grande do Sul. E querendo ou não, nesses 4 anos que se passaram, a gente conseguiu recursos para o hospital em Erechim, para a PAI, conseguimos recursos para o hospital em Três Arroios, conseguimos recursos de emenda parlamentar para Aratiba, para o Conselho Tutelar de Entre Rios do Sul. Então, foi uma gama de recursos que a gente consegue acessar pela participação no processo político. Eu não sou favorável à questão de emendas parlamentares, eu acredito que esse sistema teria que mudar porque aprisiona muito os agentes locais em função de alguns nomes, mas é o que rege, é o que a gente precisa buscar. Então, nesse sentido, vem o nome do companheiro Alencar como pré-candidato, né? Acompanhado de um forte nome para governador, de pré-candidatos à presidência e tal. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Sem dúvida. Alencar Locke, também, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, pela disponibilidade. Fique à vontade para saudar o público, enfim. Boa noite, hoje. Boa noite, meu presidente André. Boa noite aos telespectadores que estão nos ouvindo. Como o André explanou inicialmente, o nosso nome foi colocado à disposição, mas da última vez que nós estivemos aqui, lembra, a gente se comprometeu que o PDT teria um candidato. E a preferência, isso é importante registrar, como ele já foi nosso pré-candidato na outra vez, fez uma excelente votação na região e inclusive contribuiu para que os nossos 3 deputados federais que estão lá hoje estivessem lá e pudessem contribuir com as emendas que foram mandadas para a região, né? A gente pensou, conversou, como o André declinou em definitivo, inclusive tem que registrar aqui que o partido chamou ele 2 vezes a Porto Alegre, né? Pedindo, aí surgiu o nosso nome. A gente falou na última vez que estivemos aqui que Erechim teria um candidato, até pela importância que Erechim tem no contexto político regional, até pela importância que Erechim tem como cidade polo, mas a nossa região, a nossa coordenadoria, que o André coordenou, hoje eu coordeno, e nós coordenamos juntos, eu posso dizer, ela tem 32 municípios. Então é um leque muito grande. E tem municípios, o André, na última eleição, fez votos nesses 32 municípios. Inclusive, hoje, quando eu chego visitar os nossos colegas lá, todos eles perguntam, e o André declinou do pedido, e hoje eu estou aqui para representar o partido, porque é uma representação na verdade.
Então, os motivos que levaram foi o fato da importância de Erechim no cenário político do Rio Grande do Sul, a importância de nós termos um representante, já que nós temos um pré-candidato a governador com grandes possibilidades, e o nosso candidato a presidente também, que devido à legislação eleitoral, a gente não vai poder citar os nomes aqui, mas nós temos 2 candidatos fortes, tanto a governador como a presidente também. Então o nosso nome está à disposição e nós estamos aqui aproveitando esse espaço que a TV Erechim está nos dando, junto com o nosso presidente, que nós temos o apoio, porque primeiro nós temos que sair bem de casa, né, Adelar? Então, se nós saísse aqui sem ter o apoio do nosso presidente, sem ter o apoio da nossa executiva e do nosso diretório, a qual eu quero agradecer publicamente aqui pela confiança e pela parceria que estão tendo com a nossa pré-candidatura, a gente está buscando esse espaço aí. A gente sabe que é uma tarefa difícil, né? O André pode falar pela experiência que teve aí, porque surgirão muitos, né? E estamos à disposição. O PDT sempre foi um partido muito representativo no estado do Rio Grande do Sul e até na nossa região aqui. Como é que está a estrutura do PDT hoje em dia? Dá para você dizer que ele se mantém? Só o fato do senhor ter mencionado antes, naquela disputa interna, que no outro dia ou nos outros dias, pós a vitória de um, a derrota de outro, ou poderia ser o contrário, enfim, mas pintaram convites. Isso revela, assim, digamos assim, que sem entrar em outros partidos aí, mas revela, assim, digamos, um esfarelamento, digamos assim, uma coisa, assim, gelatinosa, quase, assim, de não acreditar muito nos partidos, né? Como é que o PDT, como é que vocês conseguiram se manter dentro do PDT? Eu acredito, Odi, que hoje o Brasil, e nós estamos nos aproximando de uma eleição geral. Eu digo se manter, inclusive, perdendo a prefeitura, ficando na oposição, concorreu, perdeu, mas, pô, o meu time é esse aqui, eu não vou trocar porque perdeu. Na verdade, assim... Nem todos pensam assim, né, Odi? Mas... A questão toda, eu vou fazer uma introdução sobre Erechim, acho que o Alencar pode complementar e deve complementar sobre a região, Alencar. Mas o que acontece? Nós tivemos aí em 2020 um candidato a prefeito, né? Nós baixamos uma vaga na Câmara de Vereadores, tivemos nossas dificuldades, até em virtude de toda essa polarização que existe no cenário político do país hoje. E nós nos aproximando de um período de eleições gerais, é importante que o telespectador faça a sua análise, a sua avaliação do candidato que vai escolher, que seja um candidato comprometido com algumas mudanças. Primeiro, não dá para sobreviver num país que tem eleição a cada 2 anos. É muito complicado o gasto com o movimento eleitoral no Brasil é absurdo. E nem vamos entrar em fundo partidário, fundo eleitoral. Nós precisamos de mudança nesse sentido. Outro aspecto, a quantidade de partidos políticos. Porque quando você aponta a fragilidade hoje, ela existe, mas ela não existe só no PDT. Hoje todas as siglas partidárias passam por dificuldades. Por exemplo, em Erechim, o grupo que está no governo tem uma tendência natural a se fortalecer um pouco mais, mas a política é feita de ciclos. Até porque as pessoas sempre querem uma visão diferente e acho que é isso o grande aspecto da democracia. As pessoas dão a sua contribuição e devem abrir espaços. Eu vejo que Erechim, e todos fizeram um excelente trabalho, mas nós estamos chegando em 100 anos de cidade, e será que nós passamos de 10 prefeitos, por exemplo? Quando o partido me colocou no brete, vamos concorrer, eu estou com mandato de vereador. Eu pensei, eu fiz essa escolha no passado, mas eu preciso abrir espaço para novas lideranças ocuparem esse espaço também dentro do partido. Então, essa tentativa que houve é porque existem alguns partidos, não todos, mas um grupo considerável, eu falo não a nível de Erechim, mas a nível geral, que eles sempre vão em busca de buscar alguns nomes fortes
para fazer algumas negociações, e é isso que está corroendo o nosso sistema político. E o PDT ele tem se mantido firme nos seus propósitos, dos quais veio lá da fundação do Brizola: educação, uma política social consistente, porque nós não vamos construir nada sem a educação. Nós começamos um movimento dentro do PDT, onde a gente está falando sobre as nossas principais lideranças em seminários. O nosso primeiro seminário foi sobre Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro e o Brizola, em um mandato no Rio de Janeiro, construíram 500 escolas. CIEPs. 500 CIEPs, escolas de educação em tempo integral. O Colares, na época que esteve por aqui, fez 90 no estado. 90. Quando o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, foram mais de 600 escolas, as famosas brizoletas, né? 6.302. 6.302. 6.302. Então, assim, ó, a gente mantém esse vínculo com o nosso DNA. Todos os partidos passam por dificuldade, por quê? Hoje, na verdade, a polarização que se apresenta, quando um acorda, olha para o espelho e enxerga o outro, e vice-versa, e eles vão se mantendo nesse debate que, na verdade, por exemplo, não propõe nada de diferente para o modelo econômico. Então, a população precisa enxergar quem que está efetivamente disposto a fazer uma reforma tributária. Porque nós precisamos acordar para algumas coisas. Quando se fala de taxar grandes fortunas, né, por exemplo, que é um tema polêmico, existem 2 países no mundo que não taxam grandes fortunas, que é o Brasil e a Estônia. Esses dias nós tivemos uma discussão na Câmara, um vereador disse: olha, estão falando de taxar grandes fortunas, o pessoal vai sair do Brasil. Vai para onde? Vai para a Estônia? Então, são situações que a gente precisa acordar e reformular. E a grande verdade é que fazendo as reformas que a gente precisaria no sistema eleitoral, quem sabe a gente ficaria com uns 10 partidos, que seria o ideal. Porque não dá para existir 35 formas diferentes de pensar uma nação. E é isso que prejudica. Então, todos os partidos estão passando por esse processo, mas o PDT se mantém firme aos seus princípios. A gente sabe que é cíclico, a gente está reorganizando o partido no sentido de chegar, por exemplo, em 2024, com uma forte nominata de candidatos a vereador, se precisar candidato a prefeito, candidato a vice, concorrer sozinho, defendendo as suas ideias, a gente vai fazer isso. Ou pessoas que tenham, ou entidades que tenham, por exemplo, assim, uma ideia muito próxima do que a gente pensa para a cidade. Inclusive, a gente está gestando o que a gente chama de Plano Erechinense de Desenvolvimento, levando em consideração todas as contribuições de CODER e de todas as entidades que pensam a cidade de Erechim. Mas é nesse aspecto, o PDT está se fortalecendo dia por dia. Isso em Erechim e a região, Alencar pode dizer. Quanto à região e quanto ao estado, hoje, o PDT, assim, nós continuamos, apesar do pessoal falar algumas coisas, nós continuamos com o maior partido, entre os 4 maiores partidos do estado, né? E aí vem uma dificuldade que às vezes os nossos prefeitos, os nossos vices e o nosso pessoal do partido das regiões, a gente tenta explicar para eles. Nós temos 3 deputados federais para atender 497 municípios. Só que desses 497, o PDT tem 70 prefeitos e 75 vice-prefeitos. Enquanto que esses outros partidos aí que vêm seduzir e vêm fazer assédio aos nossos prefeitos, aos nossos vice-prefeitos, às nossas lideranças, eles têm lá 1, 2, 3 partido e prefeitos ou vereadores na região, né? Em relação à coordenadoria aqui dos nossos 32 municípios, eu tenho certeza que para 2024 o PDT vai retomar a sua liderança e nós temos preparando vários vice-prefeitos que serão candidatos a prefeito, nós estamos preparando vários jovens que serão candidatos a prefeitos, a vereador na região. E só o fato de nós termos aqui, através da minha pré-candidatura, alguém que represente o 12, alguém que visite os municípios, o fato no dia 2 de julho agora, um sábado de manhã, vai estar aqui o nosso pré-candidato a governador no CTG Galpão Campeiro, onde a gente vai fazer o pré-lançamento da campanha dele, está motivando o pessoal da região, está tirando o pessoal de casa novamente. Então a gente também precisa de fatos políticos para que o pessoal volte. A gente precisa de alguém que venha, uma liderança maior, como é esse nosso candidato a governador,
que quando ele foi candidato, na última vez que ele foi candidato, em 2014, nós elegemos um senador, 4 deputados federais e 8 deputados estaduais. Nós somos a maior bancada, fizemos uma das maiores bancadas naquela época lá, tanto é que nos deu direito à FAMURS, deu direito à Assembleia Legislativa. Então eu acredito muito na força do trabalhismo e não tem casa hoje onde a gente chegue para fazer uma visita que fale, a primeira coisa que a pessoa pergunta assim, eu sou pré-candidato a deputado federal. Aí a pessoa pergunta assim, de que partido tu é? Se tu for do tal, eu não voto em ti, se tu for do tal, eu não voto em ti. Aí a gente responde assim, eu sou do partido do Brizola. A coisa que mais dizem para nós é assim, o meu pai, o meu avô, mandava nós ficar todos em silêncio para ouvir o Brizola falar, para ouvir o Brizola discursar. Então nós temos um cara que foi eleito e foi definido, não sei, foi escolhido, foi aclamado como herói da nação. O Brizola é um dos heróis da nação, por tudo que ele fez em relação à legalidade que ele fez, como pelas defesas da educação que ele fez. Então, nós temos uma boa bandeira e temos líderes que não nos envergonharam quando estiveram no governo, e é esses líderes que nós vamos seguir, claro, pensando na novidade, pensando na modernização, com jovens como o professor André, com pessoas jovens para manter o PDT cada vez mais vivo e forte. Eu não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer aqui que eu disse antes para tentar fazer uma campanha menos belicosa possível, né? Então quero retirar o termo gelatinoso, referido a um outro partido aí, né? Porque de repente sempre tem gente que vai achar que... Mas eu quero uma figura de linguagem, no sentido de que são partidos assim que... frágeis, vamos dizer isso, frágeis, porque nós temos 35, né? Não dá para... É incompreensível ter tantos partidos assim, e assim como o PDT, existem outros partidos sólidos, tradicionais, e todo mundo sabe quais são, né? E também ninguém está impedido absolutamente de buscar novas agremiações que nasceram há pouco tempo, enfim. Então, deixar tudo em pratos limpos aí, porque essa questão é muito melindrosa, às vezes as pessoas ouvem uma coisa e já... multiplico por não sei quanto e enfim. Os ideais do Brizola, que continuam vivos, continuam execuíveis, digamos, no Brasil de 2022, de 2023, eles podem ser realizados, os ideais, aqueles que praticamente todo mundo sabe, foi passado meio que por cima, assim, mas... Nós somos 3 professores aqui, né? Estamos aqui nessa bancada aqui, o professor André depois vai falar sobre Erechim, mas com muita alegria e com muita satisfação eu tenho andado o Rio Grande todo com um pré-candidato a deputado estadual aí que vai fazer dobradinha comigo, né? E a gente tem percebido com muita alegria que as escolas de educação em tempo integral estão surgindo e estão se espalhando não só nos prefeitos e nos municípios que são administrados pelo PDT, mas por outros partidos também, as escolas em educação integral. Eu acho que o vereador André também pode falar do que é feito aqui em Erechim, né, em relação ao piso nacional, em relação a investimento na educação. Mas as bandeiras do Brizola, que sempre foram a educação, a universidade livre e gratuita, que estão querendo começar a cobrar mensalidade das universidades federais agora, esse enfoque na educação, olha o que o Rio Grande do Sul já foi no tempo quando o Brizola investiu em educação, o que o Rio de Janeiro já foi. Hoje, as bandeiras do Brizola, o estado referência é o Ceará, porque lá os governadores que são do nosso partido lá e que foram do nosso partido, que estão sendo, aplicaram e investiram em educação. Nós tivemos aqui na última vez, foi falado que de cada, das agulhas negras do Rio de Janeiro, de 15 vagas, 9 foram do estado do Ceará. Tivemos uma do Rio Grande do Sul, mas 9 foram do Ceará. O melhor IDEB do Brasil hoje é no estado do Ceará, porque aplica as bandeiras e os ideais do Brizola. Nesse sentido, por exemplo, em questão de representatividade, vou falar por Erechim. Hoje em Erechim a gente tem a Frente Parlamentar Pró Cultura, que a gente está fazendo um trabalho porque que é ligado com a educação no sentido assim, eu propus a criação dessa frente porque eu acredito que o turismo em Erechim não vai se desenvolver se a gente não valorizar a nossa cultura. E a gestão pública sempre se afasta bastante desse aspecto. Nós temos agora uma grande discussão sobre o plano de carreira do magistério. Eu fui representado pela Câmara porque a própria Câmara, eu sendo oposição,
reconheceu que um integrante que deveria ser indicado era o meu nome pelo compromisso que o PDT tem com a educação. Nós tivemos um grande embate nessa questão do fim das eleições para diretores das escolas municipais, onde a gente não concorda no aspecto, ao invés da gente manter o processo democrático dentro das escolas, a gente trabalhar com indicações políticas, mas nós, como tudo, a gente precisa fazer algumas adequações naquelas ideias que o Brizola tinha inicialmente. Mas hoje a gente verifica, tanto é que Erechim, segundo levantamentos, nós temos centenas e centenas de vagas no mercado de trabalho em aberto. E temos pessoas desempregadas. Aonde está o erro? Qualificação. A qualificação que está na questão educacional. Hoje, o meu sonho como político é deixar a política o dia que Erechim tiver a escola de educação em tempo integral em todos os níveis, que são responsabilidade do município. Foi esse o objetivo que me colocou dentro da política. E é esse objetivo que norteia a grande maioria dos colegas que estão dentro do PDT, estado afora aí. É viável, sim. Me permita dar uma contribuição, então, foi coincidência, né? Hoje é dia 13, exatamente dia 13, nós estamos gravando o programa no dia 13. Pois o jornal O Estado de São Paulo, na data de hoje, dia 13, tem entre as suas manchetes principais, uma delas sobre o estado de Pernambuco, que adotou, que é tido como uma espécie de referência, nem sei a qual partido pertence o governo do estado, mas é o seguinte, a adoção, a implantação da educação básica em tempo integral, né, além de qualificar mais os alunos, porquanto no resto do país, ou praticamente em todo o país, salvo, se não me engano, Piauí, Paraíba e Ceará, uma coisa assim, são 4 horas de aula por turno, ou por dia. Né? E lá em Pernambuco eles adotaram então o turno integral. Uma pesquisa feita por um organismo lá revela, e isso está no jornal, quem puder retroagir depois ao dia 13 deste mês, então, revela que os índices de 2018 a 2020, coisa assim, os índices de violência e de criminalidade foram reduzidos em 50% entre jovens de 19 a 24 anos de idade, na medida em que esses adolescentes, os jovens, passam praticamente o dobro de tempo do que o resto do país dentro dos próprios dos educandários estaduais. E isso é uma coisa que eu não estou falando aqui, me aproveitando aqui, deu a coincidência do PDT vir hoje aqui, enfatizar a sua questão da educação e está num jornal de grande importância em todo o nosso país, né, como uma manchete importante, aliás, é uma reportagem longa que eu aconselho, inclusive, o presidente do partido a dar uma lida a isso e se puder levar a outros, né, espalhar isso, porque acho que está na hora de nós começar a pensar no país como um todo, né? E isso não é uma invenção, não faz parte da campanha de A, B ou C. Eu estou trazendo hoje porque está na imprensa de hoje. Inclusive hoje, tu me permite uma contribuição, Darcy Ribeiro dizia em 1982, o dinheiro que deixar de ser investido em educação, no futuro vai ser necessário para a construção de presídios. Então, veja, Erechim hoje é um dos menores índices de criminalidade no estado, por um trabalho excepcional da Polícia Civil, da Brigada Militar, da sociedade civil com o Projeto Sentinela, com o comprometimento de executivo, legislativo, todo mundo trabalhando nesse sentido. Agora, quando a gente atingindo o nível da escola de educação em tempo integral,
Erechim pode ser uma das melhores cidades desse planeta. E isso não é utopia. E um fato importante do nosso legado, por exemplo, o nosso pré-candidato a governador foi secretário de Educação na época do governo Sartori e ele saiu. Por quê? O Sartori entendia que devia fechar a escola. E o nosso pré-candidato a governador sempre diz, escola não são muros e não é um prédio. Toda escola tem alma. Toda escola tem uma função social. Então, claro, a gente percebe assim, o meu colega Alencar falava das agulhas negras, né? Enquanto no vestibular do ITA, de 100 candidatos, 76, dos 100 primeiros, 76 eram do Ceará. Escola de educação em tempo integral. Não é escola em tempo integral, ou seja, a gente vai depositar nossas crianças lá. São atividades para a formação do cidadão. Então são esses investimentos que a gente julga necessário. Mas é necessário também dizer, o salto que o estado do Rio Grande do Sul deu em infraestrutura na época de Brizola. Ele, na época, buscou a infraestrutura, fez a ligação entre o centro do estado com o sul, através de 386 de grandes obras, ou seja, esse é um raciocínio que a gente traz. Então, assim, essa questão da educação, ela permeia toda e qualquer discussão. E isso é muito importante, a gente tem várias pessoas para se embasar. Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, todas as mudanças feitas também na questão trabalhista por Getúlio Vargas, inclusive isso vem de um legado que a gente carrega também, do João Goulart, Alberto Pasqualini, todo esse time já nos disse como que a coisa tem que funcionar. E já fez. A gente tem que adaptar algumas coisas e seguir fazendo isso nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país para o futuro. Né? Como é que estão as andanças aí pela região? Bom, hoje, eu queria fazer uma apresentação aqui, um histórico antes, né, da minha pessoa para... Eu queria te perguntar, então, quem é realmente... Todo mundo encontra nas ruas, nas escolas. Eu conheço Alencar. Conhece quanto? Gostaria que... Bom, então vamos lá. O Alencar Locke nasceu lá em Centenário, na linha Barão do Rio Branco, em 1968, né, veio para Erechim com 12 anos, né, comecei a trabalhar aqui, o meu primeiro trabalho foi na Cotrel, quando eu tinha 15 anos lá como balconista, depois trabalhei 12 anos como frentista de posto de gasolina, enquanto fui frentista de posto de gasolina, isso, eu fiz o meu curso técnico em contabilidade no Medianeira, depois fiz a minha faculdade de administração na URI, e aí lá em 1996 o saudoso professor Valério Chilo do Barão do Rio Branco me convidou para começar a trabalhar no Barão. Lá no Barão a gente passou mais 12 anos, né, fazendo uma atividade de fazer a capacitação na área de gestão da qualidade, na área de capacitação dos alunos, na área do empreendedorismo. 2006 eu fui, como era presidente do PDT de Erechim, eu fui convidado a participar de uma campanha, né, o candidato a deputado estadual, ele logrou êxito, foi eleito e a partir dali eu comecei a trabalhar com ele. Então, desde 2016 que a gente tem essa parceria aí. Mas o Alencar, além dessa parte política, é professor. Nós somos, junto com mais uns sócios, proprietários de uma franquia de uma faculdade EAD, que hoje nós temos em torno de 200 alunos em Erechim e região. Nós trabalhamos também na parte de consultoria do Sebrae. Desde 98 eu sou consultor do Sebrae, então a gente visita as propriedades, faz consultoria para micro e pequenas empresas. Por isso que uma das nossas bandeiras fortes é essa parte do empreendedorismo. E nessa parte já do agricultor, a gente queria reforçar aqui as bandeiras que a gente vai defender, a parte de energia para o produtor rural, porque eu já tive em casa de produtor rural de noite fazendo a conta lá, e quando ligava a ordenhadeira, caía a luz. Ou quando ligava o chuveiro e a ordenhadeira junto, caía a luz e o pessoal ficava no escuro. A questão da internet, vereador André, no interior está muito difícil, né? A questão de pegar os celulares. E também uma bandeira que é antiga, que nós viemos acompanhando aí o nosso candidato a deputado estadual também, que são os acessos asfálticos e as rodovias dos acessos asfálticos, né? Em relação à educação, então, além de nós ter esse trabalho de 12 anos no Barão,
nós trabalhamos também com a parte de empreendedorismo aqui em Erechim, que a gente forma jovens empreendedores. O professor André já deu aula, a gente já ocupou espaço do Garra lá, que é a empresa dele, para trabalhar com esses jovens aí. Esse é o Alencar Locke. Hoje eu tenho 53 anos, sou formado em administração, com pós-graduação em gestão de cooperativas, com gestão estratégica e com mestrado em direção e organização de empresas. Atuo mais assim na área de coordenar a faculdade, não dando aula diretamente, porque o pessoal diz assim, não, tu é professor, tu dá aula de quê? A nossa área é a parte da gestão, né? Uma outra bandeira que eu queria aproveitar aqui para registrar é em relação à saúde. Eu não sei se tu vai perguntar depois, mas nós participamos, inclusive, sexta de noite na Câmara de Vereadores, da relatora, teve a relatora do PL 59, que transforma os PADUs em hospitais de pequeno porte. Pro ouvinte hoje entender o que é, o telespectador entender o que é o PADU. O PADU é um posto de atendimento que o paciente pode ficar 24 horas. Depois de 24 horas, o prefeito é obrigado a mandar para o Hospital Santa Terezinha. Esse projeto de lei 59, ele vai transformar os PADUs em hospitais de pequenos portes, como é Gaurama, como é Getúlio Vargas, como já tem vários municípios. Mas são 14 municípios que querem formar esse PADU, os HPPs, desculpa. E se essa legislação for aprovada, hoje, para te ter uma ideia, libera uma média de 300 leitos no Hospital de Erechim. Né? E aí a secretária de Saúde de Jacutinga estava presente na reunião e nos relatou, por exemplo, que o hospital está solicitando que seja retirado uma criança que está com a fase terminal de vida já, do Santa Terezinha, que seja levado para lá. Só que como lá é um PADU na cidade de Jacutinga, eles não podem ficar com mais de 24 horas. E uma outra coisa que é muito importante, que isso você que tem família, porque a gente sabe que grande parte da população de Erechim, assim como eu, como o vereador André, nós viemos do interior, a gente veio das cidades menores. Então, assim, o atendimento humanizado que teria em ser atendido em Mariano Moro, que é um prefeito que está lutando para ter o HPP, como seria em Severiano, como seria em Marcelino Ramos, como seria em Jacutinga, a família iria visitar direto, ia levar comida lá, sem ter esse problema e sem ter o transtorno de vir até Erechim. Então, uma das coisas que a gente quer registrar aqui é que a gente também vai defender a criação e a legislação para os HPPs. É importante registrar que hoje não existe no Brasil essa denominação, hospitais de pequeno porte. Então, é uma coisa inédita, inclusive o prefeito Soligo, que estava lá, o presidente da MAU, destacou a iniciativa e por ser a primeira região que levanta essa situação dos HPPs. Queria aproveitar o ensejo aqui, já que falamos em educação, lembrar que quero mandar um abraço ao diretor do João Caruso, da escola João Caruso, César Beatriz, que me fez uma cobrança há pouco tempo aí, né? Um abraço, César. Calma. Né? E lembrando que o João Caruso foi inaugurado, eu estava lá, foi inaugurado pelo governador Colares. Exatamente. Eu estava lá. Aliás, depois eu tive a oportunidade João Caruso, Lourdes Galeaz, Irani Jame Farina, todos pelo governador Colares. Mas essa do João Caruso foi especial, porque depois eu tive que fazer uma pergunta que me enviaram de Porto Alegre, num discurso de um deputado lá na Câmara, e na pista do aeroporto eu insisti, fui fazer uma pergunta para o governador, né, do que um deputado tinha falado dele, e o governador não gostou nada, acabei sendo retirado lá. Mas ele acabou respondendo e tal, né? Mas enfim, são ossos do ofício. Um abraço, César, nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe
É pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome de Unimed Erechim e também de Sicredi. Recebendo hoje a direção do PDT de Erechim, seu presidente André Jukoski e também o pré-candidato a deputado federal, o professor também, Alencar Locke. O pré-candidato começou a fazer uma autoapresentação aí, mas não chegou, acho que até os 60%, 70%. Só para voltar aqui nos HPPs, então a única coisa que falta para os HPPs, que a gente estava falando aí da região, é a liberação dos alvarás, que essa PL 59 provavelmente vai trazer a oportunidade para que eles façam a liberação. Eles têm toda a estrutura já de médicos, de a parte técnica, a estrutura, oxigênio, camas elétricas, aquela situação toda que precisa. Em relação também aqui, que o senhor me recordou, em relação à minha apresentação, depois eu passo para o vereador André, a gente fez um trabalho já como coordenador regional da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, que o partido nos confiou essa função por período de 2 anos, de 2016 a 2018, onde a gente trabalhou nos 41 municípios que a 15ª Coordenadoria de Educação atua. Então a gente teve um trabalho forte com os prefeitos, com grandes projetos, com grandes obras que a gente realizou na parte da Coordenadoria Regional de Educação, como posso citar aqui como exemplo a reforma do Colégio Antônio Scussi em Getúlio Vargas, que foi mais de 1,5 milhão em parceria através do projeto que o Vieira da Cunha montou, que se chama Escola Aberta, Escola Melhor, Sociedade Melhor, onde as empresas, os alunos que estudaram naquela escola puderam contribuir com a reforma e com a estrutura para fazer as melhorias. E o recurso não vinha para a escola, vinha direto para a empresa que vendia tinta ou ia direto para o prestador de serviço que estava fazendo a obra. Então o projeto Escola Melhor, Sociedade Melhor, também tivemos uma parceria grande com os 3 Sebrais, dos 3 Sicredis, que foi um projeto que a gente desenvolveu sobre o primeiro campeonato Mirim das escolas municipais e estaduais, que é onde o Sicredi entrou com o patrocínio das medalhas, e todo aluno que entrava, jogava 5 minutos, seja qualquer uma das categorias, ele recebia uma medalha. Independente dele ter ganho, não ter ganho, claro que os campeões de cada categoria depois tiveram uma premiação diferente. Mas foi o primeiro campeonato Mirim, inclusive foi idealizado, e nós apoiamos e desenvolvemos com a professora Clarice Maronese, que era adjunta na época. Também, na região da Munor, hoje a gente realizou, junto com o Wilton Nunes, lá, que é o coordenador daquela região, no período que eu morei lá em São José do Ouro, a gente realizou o planejamento estratégico dos 16 municípios que compõem a Munor. Então a gente teve a oportunidade de passar vários dias em cada município fazendo o levantamento, conversando com as lideranças, com os vereadores, com o diretor de escola, com o presidente do CDL, com o prefeito, com vice-prefeitos, que é um programa dos Coredes, André. É aquele programa que os Coredes desenvolvem e o nosso aqui também foi desenvolvido, que é o planejamento estratégico da região. Então, estamos aqui nos apresentando com esse currículo, né, mas a gente sabe que só currículo não conta nada, né? Não conta, mas a gente precisa prestar serviço. E o que a gente espera e o que a gente busca assim nessa pré-campanha agora, tanto em relação aos nossos filiados do PDT, quanto aos ex-alunos e quantas coisas, é que esse trabalho, que esse serviço prestado seja reconhecido, né? Então a gente tem uma ficha corrida boa de serviços prestados e espera poder contar, assim como a gente já teve esse reconhecimento, e quero agradecer aqui, quando a gente foi candidato a vereador, também teve um reconhecimento muito grande, a gente pôde fazer esse trabalho de reconhecimento. André, como presidente do partido, o senhor tocou num ponto fundamental antes, e um tanto quanto já velho e chato, que é a questão
do excesso de candidatos a deputado federal, estadual, que normalmente surgem, colocam seus nomes à disposição, todos legitimamente, deputado estadual, ou melhor, acho que invertendo a questão, por que é que a região não consegue, afinal de contas, sabendo o diagnóstico e qual é o remédio mais indicado, se unir em torno da região? Porque, assim, antevendo e sendo não pessimista, quase que realista, né? Infelizmente, acho que quando no dia seguinte às eleições nós vamos novamente voltar à velha cantilena de lamentar o excesso de nomes, enfim e tal. Eu digo todos legítimos, mas por que a região não consegue, afinal de contas? Nós temos uma associação dos municípios, né? Nós temos mais 16 municípios da AMUNOR, seriam 48. Isso. Pega mais Nonoai, lá, porque lá no fim dá 50 ou 60. Daria para eleger um deputado federal, um deputado estadual, 2, tranquilamente. Já tivemos. Por que a gente não consegue dar esse passo assim, tão simples? A gente não consegue dar esse passo simples hoje por uma única questão: ego. A política é movimentada por muito ego e quem convive na política sabe que diariamente a gente passa por várias situações constrangedoras que não constroem nada para a sociedade, é só uma questão de ego, de projetos de poder. Então, no dia que a gente conseguir amadurecer e efetivamente todos os agentes políticos entenderem que a política é para fazer o bem para as pessoas, a gente vai ultrapassar essa barreira. Mas eu te digo uma coisa hoje, assim, essa questão, ela é uma questão que eu não sei quando vai ser superada, não sei se a gente vai conseguir ver isso, mas eu te digo que essa eleição de 2022, ela tem um papel fundamental nas nossas vidas, que é a manutenção da democracia. Me preocupa isso. E vou lhe dizer assim, quando a gente fala, e volto a fazer o apelo a todos os telespectadores, quando eu citei anteriormente, por exemplo, assim, a questão da taxação das grandes fortunas, as pessoas acham que quando tem 2 veículos em casa vai ser taxado como uma pessoa que tem uma grande fortuna. E essa é a fortuna das nossas vidas, quem sabe, mas são 55 mil pessoas no país. Então hoje eu gostaria que todos os telespectadores, pelo menos, olhassem parte do material de um livro chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, Dever da Esperança, que foi lançado pelo Ciro Gomes, que o pessoal avaliasse, né? Porque hoje é uma polarização e dentro dessa polarização nós temos que enxergar quem está propondo mudar o modelo econômico, ou está todo mundo feliz em pagar o preço que a gente paga pela gasolina e pelos itens da cesta básica, por exemplo. E não estou culpando o governo atual, nem o governo anterior, enfim. Mas voltando só para a questão da representação legislativa, eu acredito que a região ela tem potencial, mas nós vamos colher o fruto quando a gente conseguir unir e trazer uma perspectiva ideológica no sentido de construção. Hoje se faz muito a questão assim, nós do PDT nós trabalhamos em cima dos nossos baluartes. Nós queremos educação em tempo integral, queremos o desenvolvimento social, mas às vezes aparecem nomes simplesmente porque acham que vão fazer voto. Não é assim que a coisa deveria funcionar. Mas que tivesse uma proposta sólida. E aí que vem um outro detalhe. Nós fizemos esse apelo muito grande de ter uma representação regional porque nós vemos escapar as emendas parlamentares. Só que isso hoje, assim, aí eu vou ser totalmente, quem sabe, utópico, é algo que algum presidente da República tem que chegar e propor a mudança. Chega de o nosso recurso virar ambulância, virar outras coisas que são necessárias,
mas só para aprisionar voto. Nós precisamos de uma política de saúde que contemple o SUS, que é um grande sistema. A pandemia mostrou isso. Só que eu vejo com bastante dificuldade assim, ó, e digo, o grande entrave político é a questão do ego e de projetos de poder, e não de projetos de sociedade. Então, nisso a gente vai ter que evoluir. E eu quero que as pessoas entendam isso. Eu sei que é um pouco forte o que eu estou dizendo, mas é o que eu sinto hoje, não como político, mas como cidadão. Espero que a gente consiga evoluir nesse aspecto em breve, mas não tenho grandes esperanças. Pessoalmente ou pelo que o senhor observa, pelos contatos, enfim? Eu vejo assim, ó, eu vejo que por todo um contexto, a nossa região vai ter que evoluir muito. Muitos municípios acabam se prendendo, quem já foi candidato a deputado sabe que a gente chega, às vezes o prefeito do próprio partido já recebeu uma emenda, enfim, a emenda parlamentar ela tem que acabar. Por isso que quando foi a votação, o projeto das emendas parlamentares na Câmara de Vereadores de Erechim, eu fui contrário. Porque um grupo, uma comunidade que eu repassei os recursos da emenda, disseram assim, você pode se candidatar há 50 anos, tu sempre vai ter o nosso voto. Não é isso que eu quero. E não é isso, porque senão a gente não abre espaço para novas lideranças. A gente precisa oxigenar. Veja bem, Erechim é um município pujante, enfim, mas a gente está falhando na questão de produção de novas lideranças quando eu volto àquele comentário que eu fiz inicialmente. 100 anos de história, quem sabe não temos 10 prefeitos. Nós temos mais, nós temos bem mais, né? Mas ultimamente é isso, pegar de 1970, um pouco antes, aí eu acho que não chega não, não chega. Né? Todos eleitos legitimamente, vamos deixar bem claro aí, porque de repente e fizeram um grande trabalho. Mas fizeram a sua parte, cada um fez a sua parte, enfim. A verdade é que nós vivemos num país de emendas de retalhos. Exatamente. Né? Dá um retalhinho aqui, dá um retalhinho ali, dá um retalhinho lá, né? E assim nós vamos rolando o tempo, passa o tempo, né? Nós que conseguimos a redemocratização, acho que foi em 1985, ali, né? Isso. Tendo uma eleição direta, então, em 89, né? Eu não sei se havia emenda antes ou não, mas enfim, eu acho que nós temos que emendar um projeto regional, né? Assim, que ele se emende, que ele se torne único e que ele persista por uma eleição, 2 eleições, porque, nós estamos muito abandonados. Como região, assim, não estou falando como emendas. As emendas pipocam aí, né? Mas, como eu disse, acho que é muito pouca coisa. É muito pouca coisa, né? Não sei se é isso que está nos segurando, enfim. E é uma defesa do professor Alencar, nosso companheiro, por exemplo, a questão asfáltica. Quanta diferença faria nas nossas vidas em vários municípios a Transbrasiliana, que é um assunto chato de ser tocado, né? Não dá nem para comentar porque já cansou, mas é algo que a gente precisa ver um dia efetivado para que a gente possa dizer assim, porque nós estamos perdendo vida praticamente toda semana na 135. Né? Eu tenho uma pessoa das minhas relações que veio de carro de Curitiba, Porto Alegre, de Porto Alegre para Erechim, e disse que adivinha qual é o pior trecho, o trecho mais perigoso? Aí ele diz assim, Getúlio Vargas a Erechim. Getúlio Vargas a Erechim. Embora até Passo Fundo também exija muito cuidado, aliás, toda a estrada exige. Mas ele viu coisas do Arco da Velha, no sentido assim de gente querendo podar, passar quando não podia, tomar espaço, tendo que sair, né? Esse trechinho aqui. Meu caro Alencar Locke, fique à vontade, temos 1 minuto e meio ainda. Queria aqui agradecer à TV Erechim, ao Heitor, à Sandra, a ti, hoje, ao meu partido em Erechim, ao PDT, ao meu presidente, por essa confiança, por essa oportunidade, ao partido na região também.
e dizer aos telespectadores que a nossa pré-candidatura defende a educação, a infraestrutura, a saúde. Em relação à educação, as universidades gratuitas e livres, em relação à infraestrutura, os acessos asfálticos, em relação à saúde, a aprovação dessa PL 59, que eu sei que vai ser colocada em votação em breve, e agradecer mais uma vez e pedir a confiança de todos que nos conhecem, que passaram pelas nossas salas de aula, que tiveram algum contato. Se tiver a oportunidade, nós agradecemos muito. Muito obrigado hoje. Presidente André. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é muito importante ter o meio de comunicação como aliado para a gente sempre prestar contas e falar das nossas intenções na questão da produção de uma sociedade melhor. Hoje, parabéns pela tua trajetória, pelo teu programa, isso é muito importante para a sociedade de Erechim como um todo. Ok, eu agradeço a ambos, desejo uma boa sorte. Como eu estive, por razões de saúde, ausente por alguns dias, estamos repetindo um programa até, eu não tive a oportunidade de me manifestar, mas quero manifestar publicamente, já faz vários dias que se passou, a minha gratidão e o meu sentimento profundo ao passamento do colega Davi Coimbra, né, com quem eu tive o prazer de poder trabalhar junto em coberturas inúmeras. Ele é autor do prefácio do livro sobre os Atlangas e eu acho que o Rio Grande, sem dúvida nenhuma, perdeu um profissional excepcional e uma figura humana, por vezes incompreendida, mas também excepcional. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.